nós vamos falarmos de um assunto que está circulando aí na face da terra, na Escritura, como o povo conhece como a circuncisão. A circuncisão foi um pacto que o Eterno fez com Abraão, bem depois da criação, porque quando o Eterno fez o homem, Adão e Eva, o Eterno não circuncidou o homem, nem ninguém, durante muitos anos. E chegou um tempo que o Eterno fez um pacto agora com Abraão e com porque ele seria parte de uma nação. Então aquela nação receberia o conselho de um pacto que o Eterno ia fazer com aquela nação. De Abraão veio o Eterno, mais tarde chamou Jacob, conhecido por Jacó, e dele separou os 12 filhos, foram 12 tribos. E todas as tribos o povo dele tinha que se circuncidar. As 12 tribos. Era um conserto na carne que ia permanecer até o final, até chegasse o tempo do cumprimento daquele conserto na carne. Enquanto o conserto da carne estivesse de pé, o conserto estaria de pé. E durante o conserto, o povo Abraão, está escrito no livro de Bereshit, que talvez vocês todos conhecem, o Bereshit conhecido por Gênesis 17. Isso é onde está escrito o conserto. Então, o Eterno, durante todo o tempo, o povo tinha que chamar, através do conserto, Abraão, o pai dele, era o pai da fé, daquele atos que ele vinha seguindo. Então isso se estendeu até Yahushua. Mais tarde, as 12 tribos se rebentaram todas, porque o povo não puderam conviver com a lei que o Eterno deu para Moshe. O Eterno escreveu 10 mandamentos para Moshe, colocou dentro da arca, e Moisés escreveu 603 mandamentos. Somando ao todo, dava 613 ao todo, os 10 mandamentos que ficavam dentro da arca. Dentro da arca, porque simbolizava aquela aliança eterna, o que estava dentro da arca. O que estava fora da arca era transitório, porque a arca simbolizava o próprio Salvador, nosso mestre. A arca do concerto era o próprio Yahushua. Então o que estava dentro da arca era eterno, e o que estivesse fora da arca era transitório, que eram os 603 mandamentos que Moisés recebeu, Moisés escreveu, e o Eterno aceitou aquilo como um mandamento que tinha que continuar. Bem, então aqueles mandamentos veio até Yahushua. Quando chegou em Yahushua, agora estava chegando o fim daquele conserto na carne. Em Yahushua, a ponto que Yahushua disse que a ninguém mais era para chamar de pai. O povo tinha Abraão como pai, todo mundo chamava de pai. Agora ninguém mais era para chamar Abraão de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. A ninguém mais também não chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre. Então estava chegando o tempo do fim. Mas Yahushua, como ninguém conseguiu obedecer todos os mandamentos, tudo conforme estava escrito, e Yahushua, ele veio e cumpriu tudo. Quando ele cumprisse tudo, aí sim, aquela lei seria tirada, conforme está escrito lá em Jeremias, conhecido por Jeremias 31 está escrito que o Eterno ia fazer uma nova aliança
com o seu povo. E a aliança que ele ia fazer não era conforme a que ele tinha feito. É o que está escrito. Não é conforme a que tinha feito. Seria uma nova aliança, não era conforme a que ele tinha feito. De forma diferente. Bem, então, o Eterno fez a nova aliança. Mas Yahushua diz lá em Mateus 5,17, que o céu e a terra não passaria sem que primeiro se cumprisse todas as coisas. Primeiro, enquanto alguém não cumprisse todas as coisas, o céu e a terra não poderiam passar sem que houvesse o cumprimento de todas as coisas. Muito bem. Quando Yahushua estava pregado no madeiro, ele disse: Pai, tudo está consumado. Agora ele diz: tudo está consumado. Para dar início a uma nova lei, era preciso que o dono da lei morresse, para que a nova tivesse valor. Então, Yahushua tinha que morrer para que fosse iniciada uma nova. E assim aconteceu. Mas a profecia de Daniel, quando o Eterno mandou avisar Daniel que 70 semanas seria estabelecido para o seu povo, na última semana, ou no último dia, o Eterno faria um concerto com o seu povo. Na metade da semana, o sacrifício cessaria. Olha aí, o sacrifício cessaria. Alguém quer continuar a fazer sacrifício? Porque não crê em Yahushua. O sacrifício ia cessar na metade da semana. Mas o povo continuaram fazendo o sacrifício, porque não tinha conhecimento profético, não tinha visão profética. E a Escritura nos diz que a casa de oração, que eles chamam aí de igreja, sem profecia se corrompe. E é o que mais nós temos visto, é o povo se corromper, porque não tem a visão profética. Quando chegou no último dia da última semana, no último dia, o dia seria de 7, o dia seria de uma semana completa, que seria 7 dias. 7 dias, ela simbolizava 7 anos. 7 anos. E Yahushua começou o seu ministério, no início da semana. Na metade da semana, por 3 anos e meio, ele morreu. Ali seria cessado o sacrifício, na metade da semana. Mas ainda ia ter 3 anos e meio, para que o povo reconhecesse o seu Salvador, para que o povo olhasse para ele, entendesse tudo aquilo que os profetas tinham falado, porque a lei e os profetas falavam dele, tudo falava dele. O povo ainda ia ter 3 anos e meio. Se o povo entendesse tudo aquilo ali, sabe o que ia acontecer? Todo o povo tinha que ir a Jerusalém, conhecido por Jerusalém, a prestar sacrifício de louvor e adoração lá, tinha que adorar lá. Lá era um lugar de adoração. O sacrifício ainda estava em vigor. Bem, então, o povo não conheceu a ele. Segundo a nossa visão, a profecia terminou na morte de Estevão, quando o apóstolo Saulo profetizou o Estevão e mandou que fosse apedrejado. Ali, na nossa visão, a Bíblia não diz isso, é a nossa visão. Os irmãos não é obrigado a crer, porque é a nossa visão. Quando é nossa, a pessoa não é obrigada a crer. Então, na morte de Estevão se cumpriu os 3 anos e meio. Depois se cumpriu a semana. Ali agora tudo estaria consumado mesmo, porque a consumação começou lá na morte, quando ele foi pregado. Mas ainda tem um tempo de tolerância, para que o povo reconhecesse o seu Salvador. E quando ele esteve aqui, ele disse assim: eu vim para os meus,
No princípio ele era o verbo, esse verbo criou todas as coisas, esse verbo que fez todas as coisas, veio para, agora chegou o tempo de ele se materializar. O Emanuel, conhecido por Emanuel, o emanizado, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que já era antes de nós existirmos, esta palavra se fez carne, veio para os seus, e os seus não lhe receberam. Mas a todo aquele que o recebesse, recebia o poder para se tornar filho dele, porque creu no seu santo nome. Então, para se tornar povo dele, tem que crer no seu santo nome. Bem, então, aquela aliança que foi dada para Moshe, estabeleceu para o povo, durante o conceito da carne, agora seria extinta, seria acabada, não mais existia aquilo. E como é que ia ser agora? Conforme o Eterno fez no princípio o homem, olha para o princípio, conforme o Eterno fez no princípio, seria também no fim. Foi Yoshua que disse isso, não é o homem, não é eu que estou dizendo isso. Assim como foi no princípio, será também no fim. Então você olha para o homem do Eterno como era no princípio. Como é que o Eterno fez o homem? O Eterno fez o homem à sua imagem, com a sua semelhança. E o homem pecou. O Eterno foi lá e vestiu o homem com uma túnica. Aquele homem barbudo, na forma de um homem perfeito. Ele era a imagem, está escrito em Romanos, né? Romanos, me ajuda aí, Romanos 5,14, que o primeiro Adão, ele era carnal, o segundo Adão era espiritual. Aquele Adão prefigurava o que havia de vir, era uma figura do real. Então, o primeiro trouxe a imagem do real. O Adão trouxe a imagem do real. Então, nós hoje voltamos para o princípio de todas as coisas. Porque, conforme o Eterno criou o homem lá no princípio, assim vai ser no fim, vai ser na eternidade. Na eternidade não vai haver matança de cordeiro, nada disso. Então, mas aquilo lá, o homem foi feita a imagem dele, e nós temos que manter aquilo que o Eterno fez no princípio. Porque assim como foi no princípio, vai ser, ou já é no fim. Do jeito que o Eterno começou a coisa, vai terminar a coisa. Mas teve uma história no meio da história. Teve acontecimento no meio da história. O meio da história, houve a necessidade. Houve a necessidade de fazer coisas no meio da história. Mas até o tempo que mudasse o sacerdócio real. Vindo o sacerdote real, esse agora ia abolir toda aquela coisa. O sacerdote real muda, porque mudando o sacerdote, mudava-se também a lei. Então, assim aconteceu. Não vamos examinar o livro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5, um dos irmãos, vamos examinar esse assunto. Atos dos Apóstolos, 15, versículo 5. Vejam o que o apóstolo diz lá. Quem achou primeiro? Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham querido se levantar, dizendo que era mister circuncidá-los e mandava-lhes que guardassem a lei de Moisés, de Moshe. Muito bem. Existia um povo daquela seita dos fariseus que vivia perturbando o povo, dizendo que era preciso circuncidar. Era preciso circuncidar. Olha a pressão que ele vinha fazendo para com os apóstolos, que todos daquela seita dos fariseus, daquela linhagem dos samaritanos, daquele povo, tinha que manter aquilo ali que eles faziam. Os fariseus perturbaram muito o mestre. Andaram, quando Yoshua veio na terra, andava testando Yoshua. Depois que Yoshua partiu, foram agora em cima dos apóstolos, perturbando o apóstolo. Então é um espinho.
sempre foram um espinho, furando o povo do Eterno. Começou com o mestre Yahushua, e depois agora começou com os apóstolos, apertando a ele, dizendo que todo tinha que se circuncidar. O apóstolo que recebeu o Espírito, a visão do céu, que o Eterno falou com ele diretamente, agora estava pressionado, e eles tinham que divulgar a mensagem lá dentro de Jerusalém. Mas o povo, muitas pessoas, não entendiam o que era a circuncisão. Não tinha uma visão correta da circuncisão, do que era a circuncisão espiritual. Leia lá em Deuteronômio 10:16, para nós vamos ver a circuncisão real, como ela é. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Não endureçais a vossa cerviz. Não é para endurecer a vossa cerviz, mas circuncidais o vosso coração. Veja bem, o Eterno já falava isso lá em Deuteronômio. O povo não entendia as coisas. O nosso coração tem que estar voltado para o Eterno. Se você não tiver um entendimento da coisa real, lá na lei já falava sobre isso, e tinha-se uma visão que o povo circuncidava e não tinha uma visão ampla das coisas como deveria ser, como que era a coisa real. Então, já circuncidai o vosso coração, tenha o entendimento das coisas real, como elas são. E o povo não estava com essa visão. O povo não estava com essa visão exata como deveria ser. No livro de Jeremias, conhecido por Jeremias 9, versículo 25. Jeremias 9, 25. Eis que vem dias, diz Yahu, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncidados. Eis que veria o dia que o castigo do Eterno ia vir sobre a terra, ia punir a todos circuncidados com aquele que era incircunciso de coração. A punição ia vir junto, tanto para o circuncidado como que não fosse circuncidado. Então, o castigo ia vir. E aconteceu? Por que aconteceu? O conserto que o Eterno deu lá em Deuteronômio 28, o Eterno deu 14 versículos falando da sua lei. Deuteronômio 28, 14 versículos falando da sua lei. Aquela lei tinha que permanecer, porque se não permanecesse aquela lei, o Eterno ia enviar sobre ele a maldição. A maldição ia vir sobre ele. E quando isso acontecesse, o povo seria banido dele. Então, do versículo 14 de Deuteronômio até o 54 até o 64 são 54 versículos mostrando agora a maldição. 14 versículos mostrando a bênção e 54 versículos mostrando maldição sobre ele. Seria 54 versículos que falam só de maldição sobre ele. A punição seria 3 vezes maior. E assim aconteceu. Eles obedeceram, não se consideravam o coração, não tinham entendimento da coisa real. Exatamente, veio a maldição sobre ele. Foram amaldiçoados por ele, por o Eterno. Porque o Eterno tinha estabelecido isso para com ele. E o mal caiu sobre ele. Foram banidos na face da terra. As tribos se dividiram ainda antes do Mashiach vir. Porque cerca de
cerca de 400 anos, antes da vinda do Mashiach, o povo já estava sem profeta, perdido, antes da vinda do Mashiach. Por ficar, no meu entendimento, não é 400 anos, no meu entendimento é 337, no meu entendimento, mas não posso afirmar isso. Então diz as histórias que é cerca de 400 anos antes da vinda do Mashiach, foi que o povo ficaram sem uma visão real. Porque se o sacerdote, se o profeta fosse banido, o povo se perdia. O povo não tinha mais visão, porque o profeta, o sacerdote, aquele profeta, era os olhos do povo. Porque o povo não tinha o entendimento da palavra. Era o sacerdote que transmitia para ele. Porque aquele conceito era um conceito escuro, era um conceito da noite, era um conceito da lua. Que muitas pessoas que falam de sábado lunar não têm a visão também real, não tem o entendimento, não sabe o que significa. Aquele conceito era o conceito da noite, o conceito das trevas, o conceito do escuro, que o povo não tinha uma visão perfeita, precisava de uma luz, e a luz era o sacerdote, a luz era o profeta. Morrendo-se o profeta, não tivesse profeta, o povo ficava nas trevas total, e assim aconteceu. O povo ficaram cerca de 400 anos sem profetas, quer dizer, sem luz, sem visão real, não chegava a nada, não entendia mais nada. Vai vendo como é que é a coisa, para entender as coisas. Então o povo ficaram esse tempo todo. Os profetas vieram sentando o pau no povo, na nação. Quer ver isso? Leia lá, livro de Isaías, Ixaiaú, Eremiaú, Ezequiaú. Leia lá os profetas maiores. E depois, Daniel, depois leia os profetas menores. São 12 profetas maiores e 12 profetas menores. Todos eles vieram metendo pau na nação por causa da sua desobediência. Então ele estava cego, sem a visão perfeita. Tá bom? Não tinha uma visão real das coisas. Então o mal veio sobre ele. Ficaram totalmente perdidos no conceito da noite, no conceito da lua. O conceito da lua era o conceito das trevas, que o povo não tinha uma visão real. Até que veio o conceito do dia, até que a luz raiasse para o seu povo, até que a luz do mundo viesse iluminar o seu povo. E quando ele viesse, a sua luz, o seu brilho ia cair sobre o seu povo, e o seu povo agora ia ser a luz do mundo, porque a luz dele veio sobre o seu povo. Tá bom? Então o povo rejeitaram os profetas, porque veio falando contra ele. E Yoshua disse assim: a lei e os profetas testificam de mim. Examine a escritura, porque ela testifica de mim, é ela que fala de mim. Errais por não conhecer a escritura, porque ela testifica de mim. E os homens estão errando constantemente por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Foi isso que aconteceu. Então o povo foi banido, a aliança foi acabada, o concerto foi destruído e veio um novo concerto, o concerto agora do Espírito. Uma nova aliança Yoshua estabeleceu. E qual foi a nova aliança? Está escrito em Mateus 5. Mateus 5, lê lá que vai ver lá. Yoshua ensinando. Leia lá Mateus 5 tudo lá que vai ver, vai mostrando Yoshua ensinando. No Monte da Transfiguração. Não foi lá no monte que Moisés recebeu a lei? Agora Yoshua está ensinando lá no Monte das Oliveiras. Yoshua ensinou para o seu povo os 10 mandamentos, está ensinando lá. Yoshua está ensinando lá em Mateus 5. Leia lá. Assim como Moisés deu lá no monte, recebeu lá no monte, agora Yoshua deu para o povo. Foi o próprio Yoshua que deu para o povo. Lá o Eterno falou com Moshe, e agora Yoshua, como sendo o Eterno agora, o Eterno estando nele, o poder, o Espírito, o Hakadós estava nele, e ele agora falava com o seu povo, diretamente, e ali deu a lei para o seu povo. Bem, vamos dar sequência. Então, o povo lá
o profeta anunciou que vinha punição tanto para o circunciso como para o incircunciso. E assim aconteceu. Não expliquei minha história, porque algumas coisas já está lá na mídia lá. Vamos ler o que está escrito lá em 1 Coríntios 7,18. Se um homem não judeu é circuncidado, aceita o chamado de Yeshua, não deve tirar as marcas da circuncisão. Se um homem não judeu não é circuncidado, aceita o chamado de Yeshua, não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não, o que importa é obedecer aos mandamentos de Yeshua. Pronto. Se o homem foi chamado circuncidado, muito bem, você foi chamado para agora a fé circuncidado. Então você não é a circuncisão que vai te atrapalhar para você ser um homem do Eterno. Mas se você foi chamado sem circuncidar, não circuncise mais, porque mostra que a circuncisão não tem mais nenhum valor, espiritualmente não tem mais nenhum valor. Não circuncise mais, porque agora você precisa captar o entendimento dos mandamentos do Eterno, viver, amar o seu próximo, dedicar os mandamentos e viver. É isso. Então isso é a circuncisão no coração. Sabe por quê? Porque lá com Abraão, lá em Gênesis 17, o Eterno mandou que circuncidasse na carne. Mas a nova aliança, o Eterno disse que ele ia circuncidar o coração do homem. Está escrito lá: eis que eu colocarei minha lei no vosso coração. Antes o homem tinha que botar os barbantezinhos, um bocado de simbolismo, para lembrar da lei, porque a sua mente não guardava. Ele tinha que lembrar da lei através de simbolismo. É para lembrar da lei dele. Mas o Eterno agora colocando no nosso coração, não precisa, mas que está registrado. Ele melhor, na memória. Coração é símbolo de guardar, onde está registrado. Na memória eterna está a visão do povo do Eterno. O Eterno escreveu, foi o Eterno, ele disse: eu mesmo escreverei no vosso coração. Não é o homem, não é o homem que circuncisa, vai circuncidar o outro, porque o sacrifício do homem para com o outro não tem valor nenhum. Mas quando o Eterno faz isso no coração, porque ele diz que eu vou colocar na tábua do vosso coração, eu vou circuncidar o vosso coração, e agora, qual é maior? A circuncisão do Eterno fazendo no coração do homem, ou a circuncisão de um homem pega o prepúcio do homem e corta? Hein? E a mulher? Tem prepúcio para circuncidar? No conselho da noite, na conselho da noite, a mulher não tinha. A mulher é abençoada pelo varão. Aí o varão tinha 3, 4 mulheres, 5 mulheres, estava tudo certo. Estava abençoado? E o Eterno mandou ver 5 mulheres? O Eterno mandou isso? Aonde o Eterno mandou isso? Não mandou em lugar nenhum. E os outros estavam circuncidados. Estavam nada. Não tinha visão das coisas. O respeito, o amor ao seu próprio já não tinha já na lei já. Entendeu? Já na lei já não tinha o respeito pela lei real. Já não tinha a visão perfeita da lei do real. A lei andou enferma durante muito tempo. A lei cerimonial andou enferma durante muito tempo, até que viesse a lei real. Até que o Yeshua explicasse como seria o real. Então, a ordem de uma das estrelas, o apóstolo é uma das estrelas, como está escrito em Apocalipse 12, uma das estrelas diz que aquele que foi chamado circuncidado permaneça, e aquele que foi chamado incircuncidado permaneça também. Não é para circuncidar mais. Não é, para de ouvir esses fariseus. O apóstolo está dizendo: larga esses fariseus para lá, não ouça esses fariseus, não escuta os fariseus. Siga, tu foste chamado pelo Espírito, pelo Eterno. Está escrito que ele chama o seu povo. É o Eterno chamando o seu povo dos 4 cantos da terra. E aquele que foi chamado por ele não circuncide, não é para circuncidar. O apóstolo está falando isso. Então, nós estamos aqui para obedecer uma das estrelas. E por que o apóstolo levou alguém para circuncidar? Então, vamos falar disso depois. Filipenses 3, 2 a 5.
Vamos devagar, não tem pressa. Cuidado aos que fazem coisas más, esses cães que insultam e cortar o corpo. Cuidado com esses cães, esses falsos mestres. Esses falsos mestres que querem ensinar o povo. Não enxergam um palmo além do seu nariz. Cuidado com esses cães. Que é tipo um pastor ou mestre. Sim, o que mais? Porque os que receberam a circuncisão fomos nós, e não eles. Os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós, agora pelo Espírito, pela visão real, somos nós, e não esse que foi circuncidado na carne. Nós adoramos por meio do seu Espírito. Nós nos alegramos na nossa vida sem termos. Nós alegramos pelo seu Espírito, que nós fomos chamados pelo Espírito. A palavra é Espírito. A palavra que eu vos disse são Espírito, foi Yeshua que disse. Esta palavra é Espírito. Importa que os meus adoradores adorem Espírito e em verdade. São Espírito, porque o Eterno ia fazer isso em Espírito no coração do homem. O Eterno ia fazer isso no coração do homem. O Eterno é que ia providenciar isso. O que mais? Porque temos em união em Yeshua Mashiach, em vez de pormos nossa confiança em cerimônias religiosas. Então, devemos ter união com os nossos irmãos. Não importa que seja 2 ou 3, tá? Porque Yeshua disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, eu faço presença ali. Não é uma casa cheia, uma casa com 500 pessoas, uma casa farta com muitas pessoas, todos com as mentes entubadas, uma confusão, briga por tudo quanto é lado, insulto, apontar de dedo, levando dedada na cara, pai contra filho, é uma confusão total. Não é isso, não. O que mais? É verdade que eu mesmo também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que eu poderia... Eu poderia pôr minha confiança nessas coisas, o apóstolo Paulo diz, eu poderia fazer isso, mas eu não faço, eu não sou louco. Ele disse: eu não fiz isso, eu não sou louco para colocar confiança nessas coisas. Se alguém pensa que eu poderia confiar nelas, eu tinha ainda mais motivos de pensar assim. Ele tinha razão, porque foi chamado, foi criado na faculdade, na lei de Gamaliel, na formação de Gamaliel, a melhor formação que existia dentro de Israel, na de Gamaliel. Então ele tinha razão para isso, porque ele aprendeu realmente. Não é igual um bocado de tolo aí que está quebrando cabeça por aí, não. Continua. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Ele foi quando tinha 8 dias de vida. E agora está vendo que aquilo ali tudo era bobagem. O que mais? Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Eu era fariseu. Era. O que mais? Então, quanto à prática da lei, eu era um fariseu. Era, não sou mais. Não sou mais fariseu. Eu era um fariseu, mas não sou mais fariseu. Por quê? E recebeu o chamado agora do Espírito. O Eterno se apresentou a ele no caminho de Damasco e disse para ele: tu agora sou chamado para ser meu seguidor, para dar testemunho de mim, falar de mim. E tudo aquilo que ele tinha aprendido, toda aquela lei que ele tinha aprendido, foi colocado por terra. Botou, viu, sem valor nenhum, como esterco. Como esterco aquilo ali agora. E alguém quer ressuscitar isso. Um cara de tolo. Faltando a visão perfeita, real. Oi, pode falar, irmão. Quando a irmã leu circuncisão, ou seja, na verdade o apóstolo Paulo nos mostra que, ou seja, circundado ou não circundado, nada importa. Nada importa. A observância da lei de Yeshua, na verdade? Isso. É verdade. Na verdade, inclusive ali em Romanos, nós fomos ver Romanos 5:3, nos mostra. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, Romanos 3:4 nos mostra também isso aí. seria onde? Filipenses 2, né? Vamos para Colossenses 2:11. Colossenses 2:11. Quem achou? Por estarmos unidos em Yeshua Mashiach, vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita no corpo, mas com circuncisão feita em Mashiach, pelo qual somos libertados pelo poder do poder de Yeshua. Agora em Yeshua Mashiach, ele que fez isso em nossos corações, nós somos libertos. Somos libertos
pelo poder do Yahushua ou Mashiach, ou ungido. Nós somos agora libertos para isso. Nós somos libertos. Quem quiser se tornar ser escravo, mas quem fazer isso, faça todas as coisas como está escrito lá na lei, Deuteronômio, tá? Agora não se esqueça de uma coisa: para fazer tudo que está escrito na lei, faça o templo também. Porque lá Salomão construiu o templo. Aquele templo era a figura do templo real que havia de vir. No templo que o Eterno ia habitar. Não feito um templo feito por mão humana. O templo real que o Eterno ia fazer. Não seria feito por homem nenhum. Mas existem uns idiotas, sempre foi o homem que fez aquele templo. O homem coabitou com a mulher, teve relação sexual e fez aquele templo. Não foi o Eterno, não veio da vontade do Eterno, foi da vontade do homem. Mentirosos, por não ter uma visão real das coisas. Filho do inferno, filho dos infernos, essas pessoas. Então é fácil nós descobrirmos quem são o filho da luz e os filhos do inferno. É fácil de ver os filhos da luz e os filhos do inferno. Porque Yahushua mesmo disse isso com o povo judeu, que dizia que tinha por pai Abraão. E Yahushua disse: vosso pai é o diabo. Porque se vocês esquecem, Abraão crê em mim. Porque Abraão já creu no meu dia. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Vocês não creem nisso? Aleluia. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Circuncidai para o Yahu. Circuncidai para o Yahu. E tirar o prepúcio do vosso coração. O prepúcio agora é no coração. É no coração, não é no pinto do homem, não. Falta de visão de entendimento pelo Espírito. E a mulher, cadê o pinto para a mulher tirar? Para circuncidar a mulher? O conceito hoje não tem diferença entre homem e mulher. Por quê? A Escritura é a palavra do Eterno. Essa palavra agora penetra no coração. Nós somos gerados agora por essa palavra. E por nós se identificarmos com ela, nós agora vamos circuncidar. Como? De forma diferente. Passou por uma transição. Que transição é essa? Então homens e mulheres agora precisam passar por uma lavagem. A lavagem batismal. O novo nascimento é um símbolo da circuncisão. Aí o homem vai, conduz a pessoa e leva a um rio de água corrente, porque é símbolo que a palavra do Eterno não fica retida em um só lugar. Não fica parada em um só lugar. Ela circula a terra nos quatro cantos da terra, em todo o universo. A palavra não está retida. Então aí o homem vai pela palavra, conduz aquela pessoa aos olhos de todos, e a pessoa nasce de novo agora do Espírito da palavra. É um simbolismo que a pessoa nasceu de novo agora para a vida, no conceito da vida, que é o conceito do Espírito. A pessoa não tem. Então o Eterno já falava lá na lei para os profetas, que era para circundar o coração. O entendimento tinha que estar no coração do homem, o homem não tinha. Tá bom? Gálatas 6, versículo 13. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar e terem colocado... Receber honra entre eles. Aquele que era circuncidado, os fariseus, muitas pessoas, ele não obedecia. Agora imagina hoje, ele não obedecia. Ele já não obedecia. E quando a pessoa aceitava aquilo dele, então ele se gabava, que ele venceu. A pessoa ficava se gabando. Aquela pessoa hoje creu em mim, creu na nova palavra. Nós vencemos aquele, entendeu? Então eles ficavam se gabando, se exaltando, que tinha circuncidado. Continua isso hoje na internet, continua hoje na mídia aí, continua aí no WhatsApp. Os fariseus continuam, não mudou. Aquele mesmo espírito, aquela mentalidade, continua também. Sai fora dessas pestes, dessas serpentes que está aí, tem que sair fora. Quem mais concluiu? Mas eu me orgulho somente do madeiro de Yahushua. Eu me orgulho do madeiro de Yahushua, porque essas pessoas rejeitam. Esse sacrifício a pessoa rejeita.
Seja meus imitadores. Imitador de quê? Hã? Tem muita coisa lá que era conforme no princípio que os homens não quiseram buscar a sua origem, sua identidade. Não quiseram buscar, não quiseram viver. Mas o que apareceu no meio da história depois, isso o povo quer viver. Acabou não? Pois no meio do madeiro o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. É assim que nós temos que estar. Não faz diferença se o homem é circuncidado ou não. O que importa é que ele seja uma pessoa nova. Não faz diferença. Circuncisão ou não. Não faz diferença. O que importa é que a pessoa tenha um coração puro, agora sincero para o Eterno. E viva para Ele agora. Louvando, exaltando, guardando os 10 mandamentos. Guardando os 10 mandamentos. E viver em comunhão com os irmãos. Porque isso é bom e agradável aos olhos do Eterno, que os irmãos vivam em união. Aonde não há união entre eles, por aí. Atos 21, 21. Atos dos Apóstolos 21, 21. Acharam? Atos 21, 21. Eles já, acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de vós, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Dizendo o quê? E já cerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de vós, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, já tinha aquele que vivia fazendo, apertando o círculo lá naquela época, apertando, que tinha que fazer aquilo, tinha que praticar aquilo. Então, a pressão era muito grande, porque toda nação fazia aquilo, todo mundo fazia aquilo, então a pressão foi muito grande em cima dos apóstolos. Então, foi uma tentação terrível naquela época, contra os nossos irmãos. Gênesis 5, 2 e 3. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem chamou o seu nome Sete. Então, veja só, o Eterno começou um povo, porque o povo se revelava já no início, chamou um povo, começou agora, começou uma geração, um novo povo, os filhos do Eterno, chamados filhos do Eterno, e não houve circuncisão para este povo. Isso era uma figura do povo real nos finais de tudo. No tempo, assim como começou lá em Adão, agora Sete, em Sete começou os filhos do Eterno ali agora, os filhos do Eterno foi tido ali como lá em Sete, assim seria o povo dele agora no tempo do fim. Da mesma forma. Então olha para o início lá, olha a partir de 7. Lembra lá em Adão, a partir de 7. Então olha para dali por diante e veja que o Eterno não estabeleceu isso. Porque lá o povo vivia segundo a mente do povo. Estava voltado para o Eterno. Tinha uma lei do Eterno, uma lei oral, não era escrita. Ele tinha a visão daquilo que era correto, daquilo que era errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe se você tomar conta do seu próximo, você sabe que você está roubando, você pegar a mulher do seu próximo, sabe que estava errado. Como aconteceu lá no caso lá dos 12 irmãos, pegar a mulher do seu. Alguém pegou a mulher a sua irmã, a irmã dele, foi o que aconteceu. Ele foi lá e matou a camarada. Então o que acontece? Isso já existia. Essa lei na consciência deles.
Então o que acontece? Tem que haver o respeito. Então isso já existia, esse amor, esse respeito da nossa já existia. É isso então que o Yeshua veio para estabelecer para nós hoje. Tá? Gálatas, né? Gálatas 2:3. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, apertaram ele para que ele fosse circuncidado. Então, era por todos os lados, o aperto vinha sobre ele. Aí diz no versículo 4: isto por causa dos fariseus, irmão que se tinha entremetido e metido no meio do povo secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Machia e Alshua, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho das Boas Novas permaneça entre vós. E quanto àquele que parecia ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá e não aceitar a aparência de homem, esse digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicado. Então nós vemos que o apóstolo, nós vamos ver aqui alguns versículos, que o apóstolo levou irmão para circuncidar. Aí nós vamos entender o porquê. Porque o irmão precisava desse que fosse com ele, para que houvesse mais paz entre ele levou ele para circuncidar. O aperto que houve entre os irmãos. Então ele forçara isso, uma coisa que não tinha mais valor, para que o irmão fosse útil. Então o apóstolo chegou a se submeter a esse rudimento dele, levar alguém para fazer essa prática. Eu não fazia isso. Mas, porque ele precisava muito do irmão, aquilo aconteceu entre ele. Gálatas 6:12. Já? Deuteronômio 30, versículo 6. E Yeshua dará a vocês, aos seus descendentes, corações dispostos a obedecer. Um coração puro. Yahweh ia dar ao povo um coração puro para obedecer a ele. Então, porque ele não deu o coração puro para ele, a fim de que ame com todo o coração, com toda a alma, assim continue a viver naquela terra. para que viva com toda a sua sinceridade. Atos 15, né? 1. Vamos rápido, irmãos, vamos pegar o versículo para ler aqui para ficar registrado. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de morte, não podeis salvar-vos. Está vendo? Está vendo? Alguns que vinham lá da Judéia, apertando os irmãos, viviam apertando os irmãos, que tinham circuncidado, uma insistência muito grande. Depois leia o versículo depois leia tudo. 16:3. Capítulo 16 ou versículo 16? Capítulo 16, versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Está vendo? Porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo agora, naquela pressão que vinha, Saulo agora pegou ele e circuncidou ele.
porque não estava tendo jeito para ele pregar. A perturbação concernente a Tito era muito grande. A perturbação era muito grande. E Saulo precisava muito dele. Então ele levou ele por causa disso. Mas por que ele levou? Por causa desses falsos dos fariseus que apertavam, fazia isso, perturbavam, não deixavam ele em paz. Então ele, por esse motivo, ele tomou essa decisão e fez isso. Então a Escritura está escrito por que ele fez isso. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Todo que era da circuncisão agora, os fariseus, quando viram que o Eterno estava usando do povo dos gentios, aquela bênção caindo sobre ele, falando línguas, explicando para o povo a respeito do reino do céu, o povo se maravilhava. O povo ficava sem entender os fariseus, porque a bênção era grande, e o Eterno tinha derramado sobre o seu povo. Então o povo ficava maravilhado. Romanos 2, 25 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Tem que praticar a lei toda a lei. A circuncisão tem valor, tem? Quer? Você quer viver? Então pratica a lei, tá? Sabe como é que pratica a lei? Você tem. Não se esqueça que o primeiro sacrifício você começa no dia a dia. Tem que ter um sacrifício da manhã e o da tarde, na lei, tá? Matar um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Todo dia 2 cordeiros, tá? Já começa por aí. Você não crê que é o Joá, que não precisa disso, você tem que continuar? Então faça o sacrifício, mate o cordeiro de manhã e o da tarde. Mas primeiro procure um lugar santo para fazer isso. Porque a terra que você vive, aonde você está vivendo, a terra é uma terra idólatra. A terra é uma terra idólatra, tá? Procure um lugar santo para você fazer o sacrifício. É aí onde o judeu tem que quebrar a cabeça. Porque não encontra na face da terra um lugar santo para fazer o sacrifício. Não encontrou e não encontra um lugar santo na face da terra para fazer o sacrifício diário. Não tem. Quer fazer? Faça. Faça. Obedeça toda a lei. Mas faça como está escrito na lei. Porque se não fizer, você se torna um maldito. Porque aquele que tropeçar no sol se torna culpado, conforme o irmão Tiago disse. Tropeçou no sol ponto, se torna culpado. Tiago 2,10. É culpado de todo. Você não era um ladrão, você não era um bandido, você não era um assassino, você agora se tornou. Porque você agora crê na lei e não obedece. Então você agora é um bandido, é um assaltante, você é um criminoso, você é tudo isso. Porque você crê na lei lá, nos mandamentos do passado, e você não pratica. Então você se tornou isso. Bom? Vamos para frente. 28. 28 é. 29. Porque não é judeu, porque é exteriormente, nem circuncisão a que é o exteriormente, na carne, mas é Yahudim, o que é no interior, no coração. A circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Yahu. Quer ir contra mim? Quer ir contra mim? Vá! Porque a minha circuncisão é no coração, no entendimento que o Eterno colocou aqui. Ele circuncidou meu coração. Ele pôs no meu coração a mim viver para Ele, para o seu louvor, para a sua alegria. Mas como você não vive para o louvor do Eterno, procure fazer isso. Se contradiza, procure se contradizer com a Escritura. Viva dando cabeçada no mundo aí. Só que os postes que existem aí não são de borracha, não. Vamos para frente. Vamos para frente. Romanos 3:1. Qual é logo a vantagem do judeu e Yahudim? Ou qual a utilidade da circuncisão?
Diga, qual é a vantagem que tem? Não tem vantagem nenhuma. E mais na frente, 4:10. Diz assim: como lhe foi, pois, importado, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quando nós fomos chamados pelo Eterno, como é que você estava? Você estava circuncidado? Não. Você foi chamado pelo Eterno na incircuncisão. Na incircuncisão. Para você, a Escritura já mostra que não há diferença. Para aqueles que são chamados para o Eterno, você foi chamado na incircuncisão. E fosse chamado incircunciso, permaneça sem circuncidar. O que eu posso dizer? Porque isso não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Eu não sou idiota. Eu não sou idiota. Quem quiser fazer, faça. Faça. E obedeça a lei. Tá? 1 Coríntios 7:19. Hein? Lê lá. Romanos, 1 Coríntios 7:19. A circuncisão e nada é, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Yahu. Se a observância do mandamento de Yahu, qual é o mandamento de Yahu? Os 10 mandamentos. A observância dos 10 mandamentos de Yahu. Por que de Yahu? Foi Yahu que deu para Moshe lá no monte. Yahu deu para Moshe. Aquele 10 mandamentos é o caráter do Eterno. É você estar vivendo ele dentro de você. É os 10 mandamentos, é o caráter do Eterno. Porque aquilo que Moisés recebeu depois é uma figura do real que havia de vir, e veio e se cumpriu. Mas alguém quer ressuscitar aquilo. Ressuscite. Vamos para Gálatas, né? Gálatas 2:19, né? Diz assim. Já acharam aí? Gálatas 2:19? 2:9, de 9 a 12. Hein? Gálatas, capítulo 2, versículo 9 a 12. Isso. Conhecendo Tiago, Cefa e Aonã, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, derrama-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio, e ele e ao da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrassemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Simeão, conhecido por Pedro, Antioquia, lhe resistia na carne, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com o gentio, mas depois que chegaram-se, foi retirado e se apartou-se dele, temendo o que era da circuncisão. Está vendo? Temendo o que era da circuncisão. Então nós estamos vendo os acontecimentos do que aconteceu no passado. Vamos para Gálatas 5, 6, os irmãos, para a gente ir. Porque em Yahushua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim, a fé que opera por caridade. Agora em Yahushua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Pode ir. O rei dos bens, quem vos impediu para que não obedeceis a verdade? Quem vos instruiu? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou.
Um pouco de fermento revela toda a massa. Mas se alguém está destruindo essas coisas, quem está destruindo você? Esse pouco de fermento que está atuando no meio de você vai inchar a massa. O povo vai ser inchado com essa fermentação que está atuando no meio de vocês. Então vai levedar toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aquela pessoa que está perturbando, que está mexendo com vocês nessas coisas, ele sofrerá a condenação. Mostra aí, que ele será um maldito, um condenado, receberá a condenação. Ele que está vos inquietando a esse tipo de coisa. O WhatsApp está cheio aí. Tem uma turma aí, falando aí. Então, o cara tem nada, tem mais. Porque não crê no Salvador Yeshua. Acabou? Já leu tudo? Não. Eu, porém, irmãos, se prega ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, perseguição era terrível. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Então estão aniquilando. E é o que mundo está fazendo. Essas pessoas estão aniquilando o sacrifício que Yeshua fez. Por quê? Querem ressuscitar a lei de novo. Acabou ou não? Acabou aí, agora tem Efésios 2:11. Leu até 11? Então, agora Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam, circuncisão feita pela mão dos homens. Antes o pessoal era feito pela mão dos homens, essa circuncisão, e agora o Eterno ia fazer no homem agora. O próprio Eterno ia circuncidar os homens. Você crê nisso? O Eterno se concidou a nós, o povo dele, no coração. Somos um povo circuncidado por o Eterno Yeshua. Agora você vai querer desmanchar isso? Mas tem alguém desmanchando. Diz que não está circuncidado. Tem alguém desmanchando. Por causa de tolo. Mais na frente, Filipenses 3, né? Por que a circuncisão? Porque a circuncisão somos nós. Nós já somos a circuncisão. Que servimos a Yahu, porque anuncia em Yahu o Espírito. Nos gloriamos em Yahushua Mashiach, e não na confiança na carne. Não na confiança da carne. Qual é a confiança que vai dar a carne? É uma circuncisão. Nós somos circuncidados no espírito, no coração, pelo Eterno Yahu. Gálatas 5, 6. Não, abre embaixo, Colossenses. Colossenses 2, 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão. Vós já estáis circuncidados na circuncisão não feita por mão humana, né? Não é uma coisa carnal, não é uma coisa da vontade do homem, não. Por interesse do homem, não, por vontade de homem. Não por mão humana. No despojo do corpo da carne, a circuncisão de Yahu. A circuncisão do Yahu, essa do Yahu que o Eterno prometeu lá para o profeta, que ele ia circuncidar o seu povo no coração. Quer rejeitar? Rejeite. Diga que o Eterno não fez isso no seu coração. Diga, fale. Porque eu não digo isso. O Eterno a mim me circuncidou no meu coração. A mim ele fez isso. 3:11. Colossenses 3:11. Onde não há grego nem judeu. Não há diferença de raça de ninguém. Ele chama de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer povo, de qualquer nação. Não há diferença. Não há grego nem judeus. Grego que quer dizer gentil ou Yahudim. Não há diferença para o Eterno povo dele, que ele chama pelo Espírito, pela sua palavra. Não há diferença. Acabou? Não, circuncisão nem circuncisão. Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Yahu é tudo em todos. Yahu é tudo em todos. Agora vamos
quando você foi circuncidado, na lei, já vinha desse princípio, foi do tempo do apóstolo, o povo vinha, era circuncidado, então permaneça como estava. Mas o Eterno agora está fazendo uma obra no seu coração, no coração do povo agora. Aquele que é circuncidado na carne, o Eterno agora está fazendo no coração, dando entendimento a ele das coisas. E não havia mais separação entre um povo ou outro. Vamos encerrar com o título. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Existem muitos enganadores. Muitos enganadores. Muito enganadores. Principalmente esse da circuncisão. Eu vou negar isso? Esses que estão crendo na circuncisão. É a Escritura que diz isso. São enganadores, blasfemadores, que rejeitam o Eterno Yahu. Blasfemador e contra o Espírito da profecia, contra o Espírito que está nos capacitando, contra o Espírito que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, com a iluminação do céu que Ele tem nos dado. Esses são blasfemadores do Espírito. E o maior pecado que o homem comete nessa terra é a rejeição da palavra do Yahu, do Espírito, igual Ele está nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz, nos iluminando com a sua palavra, sem depender de circuncisão, de nada disso. Ele me chamou incircunciso e circuncidou o meu coração agora em espírito e em verdade. Mas esses são os perturbadores, esses que estão querendo ressuscitar a circuncisão, porque não tem entendido o conceito do Espírito que Yahu prometeu fazer com o seu povo. E não era o conceito como ele fez lá com a nação, que não souberam se manter naquilo que o Eterno lhe deu, tinha lhe dado. Não puderam, não tiveram condições de se manter dentro de uma terra cercada. O Eterno pegou uma terra e secou a terra, protegeu com muralha, com seus mandamentos. E os homens não conseguiram viver ali dentro. Foram rebeldes, numa terra cercada pelo Eterno. Porque está escrito na palavra que Yahushua fez. O Eterno cercou a terra. E veio os inimigos. E agora arrancou a proteção. E morreram todos. Caíram para sempre, está escrito, caíram para sempre, para a eternidade. E todos que estão buscando esse estão caindo também, para o seu fim, para o juízo final. Estão caindo, morrendo, perdendo o direito de viver a vida eterna, porque não crê no Espírito de profecia, no Espírito que está nos mostrando como seria nos últimos dias. E que o Eterno fale mais alto. Vamos ouvir um novo.